para a TV. Você que nos acompanhou aqui nessa sessão extraordinária, os deputados finalizaram a votação da medida provisória 897 de 2019. Depois de muitos embates em torno do texto, vários destaques, que são as tentativas de modificação, foram apresentados e debatidos entre ontem e hoje. Os deputados finalizaram a votação com 2 destaques aqui aprovados. Um dos destaques, uma das propostas de modificação, é que inclui nessa medida provisória do crédito rural uma regra sobre cédula de produto rural, permitindo aos produtores rurais vinculados a essa cédula de produto rural que elas sejam consideradas bens de capital essenciais da atividade empresarial de quem está emitindo essa cédula, que é um adiantamento, né, de crédito. O produtor rural tem uma produção, tem ali uma cultura, plantou, tem uma lavoura plantada e aí quer adiantar um pouco de recursos, procura o banco e emite essa cédula, e isso vai ser considerado um bem de capital essencial à atividade empresarial de quem está emitindo essa cédula, e podem ser, portanto, objetos de ações judiciais incluídos em recuperação judicial. Foi bem debatida essa proposta, mas no final a maioria dos deputados concordou e ela foi mantida. E foi excluído do texto um percentual mínimo de repasse de fundos constitucionais a bancos privados. Os fundos constitucionais são aqueles para o Nordeste, para o Norte e Centro-Oeste, que é recurso da União para o fortalecimento dos setores industriais, dos setores rurais, enfim, fortalecimento da economia das áreas envolvidas nessas regiões, né? O setor Norte e Nordeste brasileiro, as regiões Norte e Nordeste, também região Centro-Oeste. No caso da região Centro-Oeste, é um pouco diferente, porque houve um outro destaque tratando da possibilidade de haver, por exemplo, cooperativas de crédito lidando com os fundos constitucionais, emprestando, portanto, para os produtores rurais que, porventura, necessitarem de recursos. Esse que exclui um percentual mínimo de repasse de fundos constitucionais a bancos privados relacionados ao Nordeste, portanto, excluiu do texto a determinação de repasse de pelo menos 20% dos recursos dos fundos constitucionais do Nordeste e também do Norte e Centro-Oeste a bancos privados habilitados para concessão de crédito segundo as diretrizes desse fundo. Agora, essa medida provisória 897, que trata dessa questão de crédito para o setor rural, vai para o Senado Federal, que deve apreciá-la rapidamente e concluir a votação. Para você que está nos acompanhando, um dos pontos mais debatidos dessa medida provisória e que também não teve muita rejeição em relação a ele, foi a questão de o produtor poder utilizar um trecho da fazenda, por exemplo, como garantia. Imagina que ele vai pegar um empréstimo, tem uma fazenda, uma propriedade que é apenas uma parte daquela propriedade pode ser utilizada para garantia num empréstimo desses que são específicos para a área rural. E aí isso é uma novidade que esse texto incluiu. Também tem a questão de recursos subsidiados para cerealistas, para construção de armazéns, para guardar toda a produção rural, produção de grãos no Brasil. Então isso é uma novidade também que não tinha. Essa parte já foi bastante debatida. Muitos deputados foram contrários, porque achavam que tirando esse recurso usando esse recurso público para o financiamento das grandes cerealistas, poderia haver falta para a agricultura familiar. Já os que defenderam a proposta eram o seguinte: não, que a produção industrial brasileira está batendo recorde, a produção agrícola, melhor dizendo, brasileira está batendo recorde atrás de recorde, então precisa de espaço para poder armazenar os grãos. E aí as cerealistas precisam de crédito, e sem crédito não tem como construir os grandes armazéns que são necessários. Então, no final, acabou sendo mantido o texto e o subsídio para as cerealistas, o que está previsto no orçamento de subsídio é em torno de 200 milhões de reais, o crédito mais barato, com taxa de juros mais barato, para essas empresas também construírem os grandes armazéns para guardarem a produção agrícola brasileira. Em resumo, é isso. Essa medida provisória que tem sido debatida desde a semana passada, quando o texto base dela foi aprovado, e aí ficou para esta semana essas sugestões de mudanças que os partidos enviam, que os partidos podem apresentar, que são chamados tecnicamente de destaques para votação em separado. Você que esteve conosco até agora, nos acompanhando, amanhã tem sessão convocada para as 9 da manhã com muitos itens para serem votados. Vale a pena você ficar ligado aqui para acompanhar todo o trabalho da Câmara dos Deputados. Isso tem implicação direta sobre a sua vida, então vale a pena você ficar bem informado direto aqui, da fonte. Muito obrigado por sua audiência, siga nos acompanhando nos nossos noticiários, na Rádio Câmara, no Câmara Notícia, nos vários noticiários pela TV Câmara e também no nosso site Câmara Notícias. Muito boa noite a você e até a próxima.